Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos revisar transporte através da membrana. Vejamos só. Quando se falando de transporte através da membrana, nós estamos falando de transportar substâncias para dentro e fora da célula. Assim, nós vamos ter dois tipos de transporte: transporte passivo e transporte ativo. Quando se trata de transporte passivo, é sem gasto de energia. Nós vamos ter três tipos: difusão simples, onde as moléculas se movem do local com maior concentração para o local com menor concentração. Tá? E assim, nesse caso, a membrana ela tem que ser permeável àquela substância. Na osmose, o movimento é apenas do solvente, ou seja, a água é que vai ser transportada, nesse caso aqui, por meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Quando se trata de difusão facilitada, o termo facilitada é porque essa difusão vai ser utilizada uma proteína, que ela é chamada de permease. Tá? Um exemplo típico de osmose é quando se fala da célula animal. Uma célula animal, ela aqui, a exemplo, nós temos ela colocada em três tipos de solução. A primeira é a solução isotônica. Iso quer dizer igual, ou seja, a quantidade de água que entra e sai da célula vai ser a mesma. Então, nesse caso, a hemácia ela vai continuar intacta. Quando aquela hemácia é colocada em um meio hipotônico, hipo quer dizer menos concentrado, então, nesse caso, a água ela vai entrar dentro da célula. Quando ela entra dentro da célula, ela pode deixar a célula túrgida. Nesse caso aqui, ela vai inchar, chegando até mesmo a se romper. Quando nós temos uma hemácia em um meio hipertônico, ou seja, mais concentrado, a célula ela tem a tendência de perder água para o meio, ficando então de forma plasmolizada ou murcha. A osmose também pode ocorrer em vegetais, dessa mesma forma. A diferença é que no meio hipotônico não vai ter rompimento da célula, pois a célula vegetal ela tem a parede celular que a protege. Quando se trata do transporte ativo, nós vamos ter gasto de ATP, que a ATP é a energia que nossas células utilizam para poder se desenvolver. Então, nesse caso, não vamos ter gasto de energia. O que ocorre dentro desse transporte ativo? Vai possuir proteínas que transportam, que movimentam contra o gradiente de concentração. Então, aqui vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O exemplo é da bomba de sódio e potássio. A importância do sódio e potássio, por exemplo, está relacionado à propagação do impulso nervoso. Nosso corpo precisa estar em constante mandando esses impulsos nervosos às nossas células. Se do modo de difusão simples, o sódio e o potássio, eles se movimentariam e estabilizariam. Então, não haveria continuação do impulso nervoso. Por isso, há o gasto de ATP para fazer com que a célula ela devolva o sódio para fora e o potássio para dentro dessa célula. Então, observando aqui essa imagem, nós temos aqui a membrana plasmática, onde a difusão simples vai sair do mais concentrado para o menos concentrado. Facilitada também vai ser do mais concentrado para o menos concentrado, mas há uma utilização de uma proteína chamada permease. No transporte ativo, também nós vamos ter uma proteína, só que aqui vai ser do menos concentrado para o mais concentrado, com gasto de energia, que é o ATP. Então, assim, a gente pode fazer a correção da nossa atividade. Lembrando que na aula passada nós tivemos também uma revisão sobre a constituição da membrana celular. Vejamos só, atualmente o modelo mais aceito para explicar a constituição da membrana celular é o modelo mosaico fluido proposto originalmente por Singh e Newsham.
Observe o esquema abaixo de uma membrana segundo esse modelo. Aqui nós temos a bicamada de lipídios, nós vamos ter as proteínas, lembrando que algumas proteínas elas podem estar ligadas a carboidratos, né? Então vão ter esses glicocálices aqui, que são constituídos de glicídios ou carboidratos. Então, vamos aqui. De acordo com o modelo do mosaico fluido quer dizer que essas proteínas elas se movimentam livremente dentro da nossa membrana. Então, o que está indicado pelo número 1? Nós vamos ter, são fosfolipídios? Não, os fosfolipídios é a composição da própria membrana. Os glicídios quer dizer açúcares, carboidratos? Não, né, pessoal? Nós vemos que essa cadeiazinha aqui seria, então, os carboidratos. Vejam só, então, a gente já eliminou o item B, C e E, sendo, então, a resposta aqui, os indicados pelo número 1, nós temos, então, as proteínas. Lembrando que as proteínas, ela pode ser transmembranares ou integrais, ou periféricas. Questão 2. Hemácias humanas foram colocadas em um meio com concentrações diferentes. Pelo formato das células 1, 2 e 3, sabe-se que os meios se classificam respectivamente como. Vejamos só, a hemácia 1. Nós temos aqui a formação da hemácia e aqui a cavidade dela. Então, a hemácia está intacta. Quando a hemácia fica intacta, quer dizer que ela foi colocada em um meio isotônico, pois a entrada e a saída de água permaneceram-se iguais. No item 2, nós temos aqui a hemácia de forma mais murcha, não é isso? Ou seja, ela perdeu água. Se ela perdeu água, ela estava em um meio hipertônico, mais concentrado de sal. Na célula 3, a gente observa que em comparação às outras, ela está maior. Então, se ela aumentou seu volume, quer dizer que ela estava em um meio hipotônico, ou seja, a água entrou dentro dessa célula. Então, questão 2, o item correto é o item E. Então, célula 1, meio isotônico, 2, hipertônico, 3, hipotônico. Questão 3. Várias substâncias atravessam a membrana plasmática e, com isso, garantem que a célula receba as substâncias necessárias para seu funcionamento e elimine produtos para o meio externo. Em algum caso, o transporte ocorre de maneira passiva, porém, em outros, o transporte é ativo e caracteriza por. Lembrando que transporte ativo vai ter gasto de energia, vai ter gasto de ATP e é contra o gradiente de concentração. Então, nesse caso, nós temos aqui o item C, né, por envolver um gasto de energia. E ocorre, né, em células animais. Questão 4. A membrana plasmática ela contém e delimita o espaço interno da célula, isolando-a do ambiente ao seu redor. Sua composição lipoproteica e a estrutura lhe conferem uma das suas propriedades fundamentais, a permeabilidade seletiva. Numere a coluna 2, identificando o tipo de transporte de membrana indicado na coluna 1. Na coluna 1, nós temos transporte ativo, 2, difusão, 3, osmose. Então, vejamos só. Na coluna 2, transporte com gasto de energia. Se há gasto de energia, nós temos, então, transporte ativo. Transporte dissoluto do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, do menos concentrado para o mais concentrado. Nós temos, então, também transporte ativo. Questão 2. Próximo item. Transporte dissoluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, do mais concentrado para o meio concentrado. Então, nós temos aqui difusão. Mais concentrado para o meio menos concentrado. Transporte de solvente. Estamos falando de solvente, nós estamos falando de que vai ser transporte de água. Né? A águazinha.
Então, a água ela vai sair do meio hipotônico para o meio hipertônico. Esse tipo de transporte nós temos, então, a osmose. Bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. Então, aqui nós temos 2, 3 e 1. Item E. Então, item E é a resposta correta da questão 4. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão e correção de atividade dessa semana. Então, fique em casa e obrigada e até a próxima semana.